sua Bíblia lá, vamos aqui, 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Para você que não me conhece, eu sou Taina Reis. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Quando nós estudamos juntos, lemos aqui juntos e pegamos aí 3 lições da palavra, isso nos ensina. Tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para o nosso ensino. A palavra de Deus é proveitosa para ensinar, corrigir, exortar. Então, nós precisamos aqui nos aprofundar na sã doutrina, naquilo que está escrito, para fazer a vontade do Senhor, nos voltarmos para as Escrituras. Então, vamos juntos? 1 Reis, capítulo 16. Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Por quê, gente? Porque era uma desonra não ter sepultura. Nessa época, diz que até os mendigos tinham uma sepultura. Quando você não tinha, você estava sendo desonrado. E ele estava sendo aqui desonrado, Baasa, por causa de escolher os mesmos caminhos de Jeroboão. Ou seja, Jeroboão pecou, aí ele foi e imitou o comportamento. Acontece isso também, pode ser na nossa família. Alguém da nossa família errou, ou alguém errou conosco. Por exemplo, alguém nos traiu. Aí a gente pensa, não, eu vou pagar o mal com o mal, eu vou dar o troco. Mas Provérbios, se eu não me engano, ele avisa ali que quem paga, quem dá o mal com o mal, né, as trevas parece que não se aparta. Então é muito perigoso quando você quer pagar o mal com o mal. Não, pague o mal com o bem. Assim diz a palavra do Senhor em Romanos, né? Você tem que pagar o mal com o bem. Por quê? Porque você só dá aquilo que você tem. Se você devolver o mal com o mal, é porque o mal está em você. Mas se você der o bem, é porque você está na luz, está no caminho do Senhor, está procurando fazer a vontade de Deus. Então, não siga caminhos errados, não pague o mal com o mal, não faça isso. Mas se alguém te deu mal, falou mal de você, caluniou você, pague com bem. Abrace, beije, fale, Senhor, me ajude a amar essa pessoa e a perdoar ela. Comece a orar por ela, comece a profetizar, faça um jejum por ela, ore por ela, interceda mesmo, vê aí qual a direção do Senhor, mas não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Então, os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira e tornando-se como a família de Jeroboão. E também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. Ou seja, existia uma palavra de Deus acerca da destruição da família de Jeroboão. Mas quem escolheu destruir a família dele foi Baasa. Ou seja, Deus não obrigou ele a fazer essa escolha. Foi ele que escolheu a cometer este pecado. O reinado de Elá, rei de Israel. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele.
Elá estava em Tirsa naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirsa, e Zimri entrou e feriu, e o matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, logo se assentou no trono e eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo, até amigo ele eliminou. Assim Zimri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os pecados que este e seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Aqui o reinado de Zimri, rei de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zimri reinou 7 dias só em Tirsa. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zimri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado no mesmo dia, ali conspirado contra o rei, né? No acampamento proclamaram Onre, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onre e todo o seu exército, saíram de Gibeton e sitiaram Tirsa. Quando Zimri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e incendiou o palácio em torno de si e morreu. Tudo por quê? Dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Zimri e a rebelião que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Então, olha só, o pecado tem um alto preço. O salário do pecado é a morte. E você vê que eles tiveram um fim dessa forma por causa dos pecados, de cometer os mesmos pecados e continuar no erro. O reinado de Onre, rei de Israel. Então o povo de Israel dividiu-se em duas facções. Metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Onre. Mas os seguidores de Onre revelaram-se mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Onre tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri tornou-se rei de Israel. Então Asa continuava no reino de Judá. E Onri tornou-se rei de Israel, do reino norte, e reinou 12 anos e 6 deles em Tirsa. Por 70 quilos de prata ele comprou Semer, a colina de Samaria, onde construiu uma cidade a qual chamou Samaria por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Onri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, dos 2 bezerros de ouro. E assim com seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Onre, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos do rei de Israel. Onri descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. E seu filho Acabe, olha só quem está chegando, Acabe foi o seu sucessor. O reinado de Acabe, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele, e não apenas achou que não tinha importância,
cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Olha só. E passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Olha só, Acabe. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, e instalou as portas à custa da filha do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Quando Jericó foi derribada, destruída, Josué, ele liberou uma palavra, que a pessoa que reconstruísse aquela cidade de Jericó ia construir, à custa do seu filho mais velho, ia terminar de construir à custa do seu filho mais novo. E foi exatamente como ele disse que aconteceu. E aqui, para encerrar, nós temos aí 3 lições da palavra de Deus. 3 lições da palavra de Deus. A primeira é: Deus não ignora a desobediência. Baasa recebeu uma palavra de Deus porque levou Israel a continuar nos mesmos pecados de Jeroboão. Podemos até esconder nossas atitudes das pessoas, mas Deus vê e conhece as nossas escolhas. E Baasa também escolheu matar todos da família de Jeroboão. Foi ele que escolheu, apesar de haver uma palavra do Senhor que iria destruir com a descendência de Jeroboão. Mas a escolha foi de Baasa. Uma liderança errada pode impulsionar muitas pessoas, que foi o que Jeroboão fez, Ele decidiu construir 2 bezerros de ouro e um atrás do outro foi caindo nos pecados de Jeroboão. Onri e depois Acabe fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe foi ainda mais longe, introduzindo a adoração a Baal em Israel, e também ele casou com a Jezabel. Jezabel na Bíblia significa um espírito de manipulação, espírito de prostituição, mal, que manipula pessoas. Assim era Jezabel. E a lição é: nossas escolhas não afetam somente a nós, ou seja, afeta a nossa descendência. Então, se eu escolho hoje me apartar do pecado, me desviar, igual Jó, ele escolheu o que? Ele se desviava do mal. Então, isso afeta a mim e toda a minha família, vai colher bênçãos por isso. Lógico que a nossa dependência para isso está em Deus, somente no Senhor. Quem lidera dentro de casa, na igreja ou em qualquer lugar, precisa entender o peso de sua influência. Então, olha só. A gente tem muita influência, a mulher tem muita influência sobre a sua casa, na igreja, o homem também. Então, nós temos muita influência. Como que nós fazemos para exercer essa influência de uma forma que glorifica a Deus? Colocando a sua confiança no Senhor. Quer dizer, Senhor, eu não confio em mim, eu não ando na minha justiça própria, Pai. Se o Senhor não me ajudar a ser uma influência que glorifica o Teu nome, é impossível. É certeza que eu vou fazer as pessoas tropeçarem. Então você ora: Senhor, me livra de tropeçar e me livra de fazer os outros tropeçarem também. Guarda a minha vida, Senhor, me sustenta. Como posso edificar a minha casa? A minha dependência está no Senhor, na Tua justiça para isso. Porque se eu confiar na minha própria justiça, é certeza que eu vou pecar. Me ajuda, eu vou dar o primeiro passo, mas me ajuda, Senhor, eu dependo de Ti. Então é assim que nós fazemos para glorificar o nome do Senhor, dependendo dEle, porque tudo vem dEle. Ele vai te dar graça para tomar as atitudes, a posição que você precisa tomar, necessária para glorificar o nome dEle. Basta você orar, clamar e querer. Amém? A terceira é que não devemos normalizar aquilo que Deus condena. Acabe não apenas praticou o pecado, ele tornou a idolatria algo comum.
como se não tivesse importância nenhuma fazer isso. Em Israel, quando começamos a chamar de normal aquilo que Deus chama de pecado, nosso coração vai perdendo a sensibilidade espiritual. É a mente cauterizada. Quando uma pessoa acha que o pecado não tem importância. Aquilo que você tolera hoje pode se tornar aquilo que dominará sua vida amanhã. Então, aquilo que você tolera hoje, não, só isso aqui, só esse pecadinho não tem importância. Deus é santo, totalmente santo. Ele é a verdade. Ele não tem meias verdades e nem engano. Se existe na tua vida alguma palavra enganosa ou meia verdade, não veio de Deus. Não veio de Deus, porque Ele é a verdade absoluta. Então, não tolere o pecado. Clame a Deus para tirar aí da tua vida. Senhor, me ajuda. Porque isso não vai me levar a um caminho de vida, mas a um caminho de morte, o pecado. O pecado conduz à morte. O pecado conduz à morte. Então, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santificação, que nós também venhamos tomar a posição de jejuar, de se santificar, de se consagrar. Consagração, sabe o que é? É você separar um tempo para Deus. Por exemplo, à noite, muitas vezes a consagração que eu costumo fazer eu tiro, a partir das 18 horas, eu coloco ali, eu tiro a televisão, outro tipo de programa, a não sei que seja algum programa da Palavra de Deus, ali tudo bem, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, para ficar ali só com a família, né? Dar atenção para minha família, para me orar e estudar a Palavra de Deus. E consagrar a minha vida. Senhor, eu abro essa consagração aqui para consagrar minha vida ao Senhor. O que é isso? Eu estou tomando uma atitude para que o Senhor me ajude, né, a fazer escolhas que glorificam a Ele. Jejuar, porque senão, amados, a carne, ela vai levar você para a morte. A carne irá levar para a morte. O pecado conduz à morte. Então, tenha sabedoria, tome aí o posicionamento e dependa do Senhor. Ele vai te dar força, Ele vai te dar graça para você conseguir, né, fazer boas escolhas, jejuar e se consagrar a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a